Olá pessoal, vamos dar seguimento à aula de fisiologia do cálcio, das paratireoides. Na última aula nós falávamos desta figura em que nós temos um resumo dos efeitos do paratormônio. Então, notem nessa caixa amarela bem ao centro da figura, diz respeito aos níveis normais de cálcio. O nível normal de cálcio é 9,4 mg por decilitro, podendo variar de 8,5 a 10,6. E vamos supor então que nós temos uma diminuição do cálcio plasmático. Essa diminuição do cálcio plasmático é o principal efeito, é o principal fator que vai fazer com que as células principais da paratireoide secretem paratormônio. Então, o estímulo para a secreção de paratormônio é uma hipocalcemia. O paratormônio vai agir em 2 locais, dos 3 locais possíveis de controle de cálcio. Primeiro, quais são os 3 locais? O osso, o rim e os intestinos. Desses 3 locais, o paratormônio vai agir em 2. Vai agir no osso, promovendo a reabsorção óssea, ou seja, aumentando a quantidade de cálcio na circulação, vindo do osso para a circulação. E nos rins, vai aumentar a reabsorção tubular de cálcio. O que significa isso? O cálcio que havia sido filtrado vai ser reabsorvido de volta à circulação, de novo aumentando a concentração plasmática de cálcio. O cálcio não age sobre o intestino. O efeito do cálcio no intestino do paratormônio no intestino é muito pequeno. Mas o que o paratormônio faz é converter nos rins a vitamina D da sua forma inativa para a sua forma ativa. E aí sim, a vitamina D vai agir no intestino, aumentando a absorção intestinal de cálcio. Então, as 3 órgãos de controle de cálcio, numa hipocalcemia, vão aumentar a sua reabsorção de cálcio. O paratormônio vai agir diretamente no osso e vai agir diretamente no rim. Os intestinos vão ter uma ação indireta, porque eles dependem do efeito do paratormônio na conversão da vitamina D. Um outro fator importante, o paratormônio ele vai agir de maneira a diminuir a reabsorção tubular de fosfato. Então notem que o efeito do paratormônio no osso vai na mesma direção em relação ao cálcio. Então o paratormônio promove reabsorção de cálcio e fosfato no osso. Essa figura não fala da reabsorção de cálcio no osso, mas lembrem que a hidroxiapatita ela tem tanto cálcio quanto fosfato. Então, uma vez que eu reabsorvo cálcio no osso, eu também reabsorvo fosfato. Mas no rim, o efeito é inverso. Enquanto o paratormônio aumenta a reabsorção de cálcio, ela diminui a de fosfato. Aqui nós temos uma curva de ação do paratormônio. Notem que no eixo vertical nós temos a taxa de secreção do paratormônio, sendo a escala aqui a porcentagem do máximo, 100% é o máximo de paratormônio que se pode secretar. E no eixo horizontal, a quantidade de cálcio, a dosagem plasmática de cálcio. Então vejam que, analisando o gráfico da direita para a esquerda, tá? Nós temos níveis altos de paratormônio com concentrações baixas de cálcio. Notem que com concentrações altas nós não temos paratormônio alto. Por quê? O estímulo para a secreção do paratormônio é uma hipocalcemia. Então vejam ali, com níveis de 6, 7 mg por decilitro de cálcio, o paratormônio está no seu máximo, porque a intenção do paratormônio é aumentar a concentração plasmática de cálcio. E chegando ali no nível ótimo, ao redor de 9 mg por decilitro, a concentração cai, porque esse é o valor normal. Isso acontece na maior parte dos indivíduos, mas não em pessoas com uma condição específica chamada hipercalcemia hipocalciúrica familiar. São pessoas que têm dosagens plasmáticas de cálcio muito além do normal, com níveis plasmáticos muito maiores do que o normal, que não têm aumento de cálcio na urina e que, curiosamente, não tem muitas características comuns a uma pessoa com hipercalcemia. Então, essa pessoa não vai ter todas aquelas alterações nervosas que nós vimos anteriormente em caso de hipercalcemia. Notem que para essa curva azul, que corresponde à hipercalcemia hipocalciúrica, o paratormônio
ele vai estar ativo até mais ou menos 12 miligramas por decilitro. O que isso significa? Que o corpo, a fisiologia da pessoa com hipercalcemia hipocalciúrica vai entender que mesmo valores de 11 miligramas por decilitro corresponderiam a uma hipocalcemia. Porque mesmo valores de 11 miligramas por decilitro, essa pessoa está secretando paratormônio. É uma condição bem específica, bastante rara, mas mostra que nessas pessoas o ponto de ajuste da fisiologia do cálcio está completamente desregulado. Apesar de não se ter muitos efeitos colaterais. Uma pessoa sem hipercalcemia hipocalciúrica com 12 miligramas por decilitro de cálcio estaria numa condição bem complicada. Então, os efeitos do paratormônio são de aumentar os níveis plasmáticos de cálcio, a concentração de cálcio, e diminuir a de fosfato. Como nós falamos anteriormente, o paratormônio aumenta a absorção de ambos a partir dos ossos, mas o efeito prático não é de aumento dos dois na concentração plasmática. Ainda que eu aumente a concentração de fosfato, ou melhor, aumente a reabsorção de fosfato, as concentrações plasmáticas de fosfato diminuem, como vocês podem ver no gráfico à direita. Notem que a partir do momento em que o paratormônio começa a fazer efeito, os níveis de cálcio sobem, enquanto os de fosfato diminuem. Lembrem que o paratormônio age promovendo um efeito concomitante no cálcio e no fosfato, na mesma direção. Promove a reabsorção dos dois. Mas nos rins, o efeito é oposto. Enquanto eu aumento a reabsorção de cálcio, eu diminuo a reabsorção de fosfato. E para o balanço do cálcio é evidente, eu estou reabsorvendo por ambas as fontes, então minha concentração plasmática de cálcio vai aumentar. Mas no fosfato, eu reabsorvo de um, mas excreto de outro. Eu reabsorvo a partir do osso, mas aumento a excreção urinária. E quem vai prevalecer é a excreção urinária. E esse é o motivo pelo qual os níveis plasmáticos de fosfato diminuem. Com isso, a gente pode resumir nesse esqueminha quais são os efeitos do paratormônio no cálcio e no fosfato. No cálcio, nós estamos direcionando de todas as fontes possíveis o cálcio em direção ao plasma, ao sangue, para aumentar os níveis séricos de cálcio. Então, eu vou fazer com que o cálcio saia dos ossos em direção ao sangue, saia do filtrado tubular e seja reabsorvido em direção ao sangue. E até dos intestinos, se a gente pensar numa ação indireta pela vitamina D. Já o fosfato, não. Ele é direcionado à excreção renal. Então, ainda que eu tenha absorção óssea, o cálcio sai do osso em direção ao plasma, eu tenho aumento da filtração, tem diminuição da reabsorção tubular. Então, o fosfato sai do plasma e vai em direção aos túbulos renais e vai ter sua excreção aumentada. A absorção óssea do fosfato é uma coisa curiosa, porque ele pode ser feito de duas maneiras. Uma fase rápida e uma fase lenta. A fase lenta é mais bem compreendida, que é aquela que depende da degradação da hidroxiapatita. A fase rápida é algo ainda muito experimental, não se entende muito bem, mas é uma coisa que se chama de osteólise osteocítica. O que eu quero dizer isso? Osteólise é a quebra do osso, a degradação do osso, e a gente geralmente considera que quem faz isso é o osteoblasto. Mas não. Quem faz isso na fase rápida são os osteócitos. Então notem essa figura aqui. O que nós temos? À direita nós temos um vaso. Esse vaso está dentro de uma lacuna óssea que é circundado por osteoblastos, que são as células ativas do osso. À esquerda, notem que nós temos vários osteócitos, que são aquelas células que já foram osteoblastos no passado, mas uma vez que foram circundados por uma matriz óssea, se tornaram umas células menos ativas, os osteócitos. No caso da osteólise osteocítica, que é a fase rápida de degradação e absorção de cálcio e fosfato, não é o osteoclasto, que nem apareceu nessa imagem, que vai fazer o efeito. O que vai fazer é o osteócito. De que maneira? Notem como osteoblastos e osteócitos estão em contato como se fossem um sincício. Então, o primeiro efeito do paratormônio no osso, o osteoblasto é a célula que tem receptores para paratormônio,
E o que vai acontecer é que, com o auxílio dos osteócitos, vai ser bombeado cálcio em direção ao osso, mas a fonte desse cálcio são aqueles cristais amorfos que estão dispersos nisso que nós chamamos de fluido ósseo. E o fluido ósseo, nem só os sais amorfos, também sal cálcio ionizado nesse fluido ósseo. Esse fluido ósseo tem uma concentração de cálcio 3 vezes maior do que a do sangue. Então, a primeira fase da absorção de cálcio vindo do osso não é da degradação óssea, mas da disponibilização de cálcio a partir do fluido ósseo em direção ao sangue. E quem faz isso é os osteócitos em cooperação com os osteoblastos. Por isso que nós chamamos isso de osteólise osteocítica. Só depois disso nós teríamos a fase lenta de absorção de cálcio, que é o efeito mais evidente, o principal efeito, e aí sim nós vamos chamar de osteólise osteoclástica, que é a degradação do osso pelo osteoclasto, que é aquela célula que classicamente se sabe que degrada o osso. Então, os osteoclastos eles vão degradar a matriz óssea e os cristais de hidroxiapatita, de modo a liberar sangue na corrente sanguínea. Mas outro efeito importante, outra consideração importante, os osteoclastos não têm receptores de paratormônio, o que é algo curioso. Quem tem receptores de paratormônio são os osteócitos e os osteoblastos. Então, por algum fator que não se entende direito, os osteócitos e os osteoblastos, sobretudo, recebem o sinal do paratormônio e enviam algum mensageiro parácrino para os osteoclastos. E aí sim acontece a degradação óssea. Bom, sobre a função tubular, nós já falamos bem sobre qual é o efeito do paratormônio, mas retomando, já que a gente falou aqui do efeito ósseo, a função tubular, o paratormônio na função tubular, o efeito ocorre por redução da reabsorção do fosfato nos túbulos proximais, aumento da reabsorção de cálcio, isso já está, imagino que agora vocês já tenham bem consolidado esse efeito, e uma outra coisa importante é que é no rim que nós temos a última fase da conversão da vitamina D. Então, o paratormônio tem 3 grandes importantes funções na fisiologia tubular. Aqui nós conseguimos notar quais são os efeitos, então, do paratormônio sobre a reabsorção do fosfato. Então, vocês podem notar onde nessa figura aqui? Na última célula. Entendam que aqui nós temos um corte suposto de rim, que nós temos o fluido intertubular na primeira coluna esquerda, em amarelo, células epiteliais renais em verde, fluido extracelular em azul e sangue em vermelho. Numa condição normal, se vocês lembrarem lá das aulas de fisiologia renal do 2º ano, nós tínhamos um cotransporte sódio-fosfato, que é a última bomba de cotransporte que nós vimos nessa última célula lá embaixo. O que o paratormônio faz sobre o fosfato? Uma vez que o paratormônio faz efeito nos seus receptores que estão na porção basal dessa célula, ele vai inibir esse cotransporte de modo que o fosfato não vai ser mais reabsorvido. Esse é o motivo pelo qual o fosfato é excretado. Já em relação ao cálcio, o que ocorre é que, numa condição de diminuição do nível de cálcio, o paratormônio vai agir nas células do túbulo contorcido distal, fazendo com que nós aumentemos a expressão de bombas de cálcio e de cotransportes sódio-cálcio e cálcio-hidrogênio. Então, o paratormônio está promovendo lá no túbulo contorcido distal o aumento da reabsorção do cálcio. Por fim, o paratormônio na absorção intestinal tem um efeito muito fraco, e nesse caso absorve tanto cálcio quanto fosfato, mas esse efeito é mínimo. A maior parte do efeito do paratormônio sobre os intestinos é via vitamina D. Bom, esse ajuste é muito fino, mas notem aqui no final dessa tabela alguns casos em que nós temos aumento e diminuição da secreção de paratormônio de modo bem forte. Tem aumento de secreção em casos que a gente precisa formar osso, então no ractismo, na gestação, na lactação, e diminuição
em casos em que há desuso ósseo. Então considerem todas essas questões e nos vemos no próximo vídeo.